Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, especialmente os tutores presenciais e à distância. Eu sou o professor João Batista, atuo na área de economia no IFRO e quero dar umas boas-vindas especiais a todos os nossos alunos, desejando que eles aproveitem o máximo possível essa disciplina que estamos começando hoje, que é a administração, que é Fundamentos de Economia. Vamos fazer isso juntamente com a professora Denise. Boa noite, professora Denise. Olá, professor, tudo bom? Sejam bem-vindos, alunos e tutores. É com grande satisfação que começamos hoje a primeira aula da disciplina de Fundamentos de Economia. Ok, então, nessa primeira nossa teleaula, vamos trabalhar diversos tópicos. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de nossa formação. Eu sou bacharel em Economia, sou pós-graduado em Economia e Política Internacional, sou pós-graduado em Desenvolvimento e Agricultura e estou concluindo um mestrado em Administração Pública. Atuo na área de Economia do IFRO, como já disse, e estamos aqui à disposição de vocês para contribuir da melhor forma possível para a formação de vocês na área de finanças. Professora Denise, por favor, fale um pouquinho de sua formação. Meu nome é Denise Tontiucci, também sou bacharel em Economia, tenho pós-graduação em Didática do Ensino Superior e estou concluindo um mestrado em Administração. Sou professora efetiva, 40 horas, dedicação exclusiva aqui do IFRO, na área de Economia. Nós dois, eu e o professor João Batista, somos os dois professores de Economia aqui do campus. Ok, então, nessa nossa primeira teleaula, nós vamos trabalhar uma série de conteúdos. Nós selecionamos os tópicos de cada um desses conteúdos, que são os conceitos de economia, o objeto de estudo da economia, os problemas econômicos fundamentais, o fluxo circular de renda, os instrumentos de política econômica, os principais, os objetos de estudo da economia e vamos concluir dando uma pincelada nas divisões didáticas da economia aplicada. Ok? Esses serão os tópicos, os conteúdos que iremos trabalhar. Em termos de objetivos, eu vou pedir à professora Denise para delineá-los, por favor. Nosso objetivo é reconhecer os conceitos de economia, identificar o objeto de estudo da economia, compreender os problemas econômicos fundamentais, analisar o fluxo circular de atividade econômica, apontar os objetivos do estudo da economia, discutir os instrumentos de política econômica e assinalar as divisões didáticas da economia. Ok. Antes de nós entrarmos na nossa teleaula número 1, nós pedimos à produção para que realizasse uma externa, um vídeo, contendo um objetivo específico de dar o input inicial a essa disciplina. Eu vou pedir à professora Denise que chame, por favor, esse vídeo. Então, para dinamizar o nosso conteúdo, eu e o professor João elaboramos assim uma enquete. A gente foi perguntar às pessoas na rua, e aí, o que é economia e por que estudar economia? Vamos ver as respostas? Vem o vídeo. Olá! Você já percebeu como a economia faz parte do nosso dia a dia? Em casa ou no trabalho sempre buscamos fazer a escolha certa, seja na hora de comprar uma passagem, trocar de carro ou contratar algum bom serviço. Hoje você acompanha a opinião de várias pessoas sobre o tema economia. Vamos lá? A economia é tudo. Tudo que vai fazer hoje faz parte da economia. Se você vai comprar, você tem que comprar e pensar na economia. Você vai no mercado comprar, você tem que comprar o necessário. A economia, quando a gente vai no mercado, né, a gente tem que fazer o preço, pesquisar os preços para ver qual lugar que é mais barato. Você vai numa loja, você vai comprar um calçado, uma roupa ou um sapato, é um preço. No outro lugar você vai é outro. A economia para mim é a engrenagem que gira o mundo. Sem ela, não tem o movimento de compra e venda que vira um ciclo até vicioso, né? Que quem compra vende e fica sempre cíclico, virando uma roda, né? Bem, ao meu ver, a economia depende do ângulo, porque não engloba só como as pessoas, ou a maior parte da população pensa, que é, no caso, só conta, dinheiro, né? Vai desde da campanha, uma publicidade, de marketing, desde o setor administrativo, na verdade, tudo que de forma direta ou indireta envolve lucro, né? Arrecadação ou investimento.
tanto para a produção, quanto para a conclusão do produto, quanto para a divulgação ou para a massa mesmo. Eu acredito que para conceito de, assim, para você ter o conhecimento mesmo assim do que você está comprando, adquirindo, as taxas de impostos, para você conhecer mesmo mais do setor de mercado financeiro, sim, ele é realmente importante, a economia. Não o conhecimento profundo, mas pelo menos o básico é necessário para todo mundo. Se refere a todos os aspectos que envolvem a sociedade no sentido de trabalho, renda, né, aquisição, comércio, né? Basicamente a vida da gente gira em torno da economia, de uma certa forma. A economia seria guardar para o futuro, né, ou poupar, né, pensar futuramente. Tá ligado a saber priorizar as coisas. Acho que a pessoa econômica, ela sabe julgar algo melhor. Por exemplo, ela não aceita só aquilo que é dado para ela, por exemplo, um preço alto. Ela pesquisa os preços e não sei, compra algo mais barato, mas verifica a qualidade também. Acho que para melhor atender as necessidades dela. Então, como podemos ver, a palavra economia é um conceito bastante conhecido. E é muito difícil uma pessoa, por mais simples que seja, não ter uma noção do que seja economia. Então, de onde surgiu essa palavra e o que ela significa? Nós começamos, eu e a Denise, pela etimologia da palavra. Pois bem, essa palavra surge na Grécia Antiga e ela é produto da junção de dois radicais. Oikos, que significa casa, e nomos, ou nomia, que significa normas. E a junção das duas, na Grécia Antiga, significava alguma coisa próximo à administração da casa ou da coisa pública. Esse significado da palavra economia atravessou muitos anos, atravessou todo o período grego, todo o feudalismo, obviamente adquirindo alguns significados novos. Mas esse conceito ele permaneceu praticamente até o século XV. A partir daí ele incorporou alguns conceitos novos, alguns conhecimentos novos ligados à palavra economia. Ela foi ganhando formato, novas significações, até que em 1776, um cara chamado Adam Smith formulou, ou criou, produziu uma obra fantástica chamada uma investigação da riqueza, das causas e da riqueza das nações. Nessa obra, o Adam Smith conseguiu sintetizar praticamente todo o conhecimento de economia acumulado pelo ser humano ao longo da história. Por isso é uma obra fantástica que, a partir daí, passou a balizar todos os estudos científicos relacionado a essa nova ciência, que nasce exatamente a partir da produção dessa obra fantástica do Adam Smith. Então, esse conceito, quer dizer, o título da obra é exatamente o conceito que o Adam Smith tinha de economia. Veja que a preocupação desse autor clássico está ligada ao universo da produção. A ideia dele era encontrar ou entender ou compreender os mecanismos de funcionamento desse novo modo de produção já moderno, né? Nós estamos no século XVII para XVIII, compreender a dinâmica de funcionamento de uma economia de mercado, de modo a torná-la mais produtiva. Então, o foco do Adam Smith será a produção. E o conceito dele é um conceito clássico. Um segundo conceito clássico que eu e a Denise destacamos é o David Ricardo, que é um seguidor do Adam Smith, que é um economista muito importante. O que o Ricardo vai entender do conceito de economia? Que ela é o principal instrumento, ou seja, a principal ciência que deve determinar as leis que regulam a distribuição da riqueza, não só a produção, mas a distribuição da riqueza entre as três classes fundamentais da sociedade burguesa moderna. Então, nós contrapomos esses dois autores clássicos, embora tenham outros clássicos, como, por exemplo, Thomas Malthus, Stuart Mill, enfim,
contrapomos os dois exatamente porque, enquanto o Adam Smith vai focar a produção, o universo da produção, o Ricardo vai focar o universo da distribuição da riqueza produzida. Ok? Então, esses dois conceitos clássicos que nós destacamos. Ainda no aspecto conceitual da economia, nós destacamos dois economistas importantes já do século XX. O primeiro deles é o inglês John Maynard Keynes. E esse cara foi o mentor de uma revolução, tanto teórica quanto prática, dentro da ciência econômica. E qual é a ideia que o Keynes tem de economia em termos conceituais? Ele vai dizer que a economia é um conjunto de ideias e princípios que se propõe a regular o processo de intervenção estatal no sistema econômico com o objetivo de conduzi-lo ao pleno emprego dos fatores de produção. Veja que o Keynes, já num processo mais avançado de solidificação do modo de produção capitalista, ele vai estar preocupado com o equilíbrio e os métodos que devem ser utilizados para evitar que a economia capitalista entre ou permaneça em crise. O Keynes é inglês, eu vou pedir à professora Denise que comente um pouco sobre o Paul Samuelson, que é um americano, que foi prêmio Nobel de Economia. Por favor, professora. Para o Paul Samuelson, a economia é uma ciência social que vai estudar a administração dos recursos escassos. Essa administração da escassez se refere principalmente à escassez dos recursos de produção. Então aqui a gente está entendendo que existe uma competição pelos recursos produtivos. Quando você decide fazer uma guerra e construir, então, máquinas de guerra, instrumentos que vão ser utilizados, como, por exemplo, tanques de guerra, metralhadoras e soldados, isso está concorrendo com o recurso que poderia estar sendo utilizado para produzir mais alimentos. Então, não existe como a gente fazer as duas coisas. Aumentar a produção de bens de consumo, como alimentos e produtos industrializados, ao mesmo tempo que a gente começa um outro ramo na indústria que vai tomar grande parte dos nossos insumos produtivos, por exemplo, iniciando uma guerra. Então, Samuelson vai dar esse enfoque quando ele vai definir a economia. Ele vai ver a economia como a administração da escassez. Os recursos escassos, então, vão estar entre usos alternativos e fins competitivos. Perfeito. Em seguida, então, conceitos clássicos, conceitos acadêmicos, nós procuramos uma terceira dimensão conceitual da economia ligada à área profissional. Então, conceitos profissionais de economia, nós destacamos 3 economistas brasileiros importantes ao longo do século XX, né, que atuaram em cargos importantes na condução de nossa economia. O primeiro deles é o Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele foi ministro de mais de um governo, assumiu cargos importantes e comandou a economia em períodos relativamente importantes. Então, qual é a ideia que o Bresser Pereira tem em termos conceituais de economia? Ele é um economista desenvolvimentista e ele considera que o desenvolvimento econômico é um processo sistemático, ele está falando da economia, tá? De acumulação de capital e de incorporação de progresso técnico ao capital e ao trabalho, que leva ao aumento sustentado da produtividade e da renda por habitante. E, em consequência disso, um aumento dos salários, dos padrões de bem-estar de uma determinada sociedade. Então, o Bresser irá focar a busca do bem-estar social. Daí ele se encaixar no perfil de economista desenvolvimentista. Um segundo economista profissional muito atuante na economia brasileira é o professor Delfim Neto, que comandou a economia num período relativamente longo. Ele é curto e grosso na definição. Ele vai dizer que a economia é a arte de pensar. Pensar o sistema econômico associado às demais instituições do sistema, que é a política, a sociologia, enfim, e as demais instituições do sistema. Mas a economia a partir de uma visão sistêmica. O terceiro economista que nós destacamos
é o conceito, em termos de profissionais, é o conceito do Celso Furtado, que eu vou pedir à professora Denise que comente, por favor. Celso Furtado, quando vai tratar da economia, vai apresentar para a gente que considera o desenvolvimento uma forma específica de organização produtiva do sistema capitalista. Os países subdesenvolvidos tiveram um processo de industrialização tardio, indireto e consequente da industrialização dos países desenvolvidos. Esse foco na industrialização vai trazer para nós uma visão da importância de entrar no processo de industrialização e como isso é o foco da pesquisa de Celso Furtado, né? A gente vai ter na nossa história momentos em que a industrialização teve um papel bem importante no período da Era Vargas, no governo de JK, e esse é o foco que vai seguir a corrente do Celso Furtado. Ok. Em termos de conceito, esses 6 conceitos, 2 clássicos, 2 acadêmicos e 3 profissionais, nós julgamos suficiente para definir ou caracterizar, em termos conceituais, a ciência econômica. Eu sugiro, eu e a Denise, de comum acordo, sugerimos que você guarde o conceito do Paul Samuelson. Por que o conceito do Paul Samuelson? Porque ele é o conceito que consta na maioria dos manuais de economia brasileiros e mundiais. Então, quando você for consultar os principais livros do mercado, você vai encontrar o conceito do Paul Samuelson, que é um conceito sintético e muito interessante. Então, dos 6 conceitos, guarde o do Paul Samuelson, ok? Professora Denise, alguma pergunta de algum aluno nosso dos polos? Pessoal aqui de Espigão, Cacoal, Médici participando, dando boa noite aqui no chat. Eu gostaria de convidar a todos, tragam seus comentários, tragam suas perguntas, o que vocês estão achando da aula. Estarei aqui para acompanhar o chat com vocês. Por favor, dirijam perguntas, questionamentos em relação a cada um dos tópicos. Então, conceito é isso aí. Questionamentos estamos à disposição. Obviamente, com o auxílio dos nossos tutores presenciais à distância, trabalho dos quais nós consideramos fundamental para a modalidade de ensino EAD. Então, passamos para o tópico seguinte, que é o objeto de estudo da economia. Nós contrapomos dois universos que são importantes, foram importantes no nosso entendimento, que são as necessidades humanas e os recursos produtivos capazes de gerar bens e serviços para atender essas necessidades humanas. Então, esses 2 polos comuns a toda a sociedade, a economia tem que dar conta, tem que responder, encontrar alternativas para resolver as carências, as necessidades e, na medida do possível, atingir um bem-estar social, econômico e político satisfatório para os cidadãos, né? Então, necessidades humanas é algo importante para qualquer sistema econômico. E o que nós frisamos como necessidades humanas? Primeiro, que elas são ilimitadas. Segundo, que elas são continuamente modificadas por constantes inovações tecnológicas. Isso é um parâmetro importante porque elas tendem a ser ilimitadas de forma contínua. Por outro lado, os recursos produtivos com os quais a economia, os agentes econômicos, provêm a riqueza em forma de bens e serviços necessários para atender a essas necessidades, são naturalmente escassos. Que tipo de recursos produtivos são esses? Nós assinalamos aqui alguns: energia, máquinas e equipamentos, prédios e instalações, recursos naturais, trabalho humano qualificado, recursos financeiros, etc. Então, recursos produtivos é uma gama de recursos utilizados na produção, desde os mais básicos até os mais sofisticados. Esses recursos produtivos, por eles serem escassos e estarem à disposição para gerar
um volume de riqueza suficiente para atender às necessidades humanas, gera um problema sério para todo o sistema econômico, que é a escassez da economia. Então, o que os conceitos apontaram como sendo o estudo da escassez como sendo um problema econômico, ele tem origem exatamente porque a escassez de recursos produtivos é o problema, ou torna, ou se consubstancia no que os economistas chamam de problema econômico fundamental, né? Que toda nação, obviamente, tem que resolver. De que forma? Utilizando esses recursos da forma tão eficientemente quanto possível, de modo a produzir o máximo de bens e serviços úteis à sociedade. Então, o objeto de estudo da economia, como já foi dito, é a administração dessa escassez. Esse é um conceito neoclássico e ele está bastante caracterizado e claro no conceito do Paul Samuelson. Por isso nós chamamos a atenção que esse é o conceito que você deve guardar. Então, há um problema aí, há um descasamento entre o volume de recursos produzidos e a escassez humana ilimitada, que gera o chamado problema, ou problemas econômicos fundamentais, que, para todas as economias, se transmuta em 4 problemas básicos. O primeiro deles é o que produzir. A professora Denise chamou a atenção que a decisão de produção de armas é uma decisão que pode ter implicações de falta de outros produtos úteis, ou talvez até mais úteis do que armas. Ela chamou a atenção disso. Então, a definição do que produzir é um problema importante. Não? Que necessidades serão satisfeitas? Um segundo problema econômico importante, fundamental, é que quantidades de bens e serviços o sistema vai produzir. Por exemplo, cada produto, né? Cada posto de trabalho, cada bem disponível para a população nos diversos centros de compra, shopping centers, supermercados, tudo isso deve ser produzido, quantificado, para não ter nem excesso nem escassez. Ok? Em seguida, como produzir? Que também é um problema fundamental. Que técnicas serão utilizadas para se obter o máximo de bens e serviços, dada uma determinada quantidade de recursos produtivos disponível? Então, que técnicas serão produzidas é um problema econômico importante. Por último, para quem produzir? É um problema muito, muito importante para a ciência econômica. Por quê? Porque a distribuição da riqueza, além de produzir riqueza, é preciso ter políticas ou atuação da sociedade, dos órgãos, das instituições que a compõem, para que essa distribuição tenha uma certa equidade, de modo a que ela seja a mais justa possível. Então, o resultado da produção vai para quem? Então, obviamente, para quem tem renda para comprar. Então, é preciso ter emprego e renda para que a população possa ter acesso ao volume de riqueza produzido. Então, a consequência do conceito de economia que nós sugerimos que você guarde exatamente vai desaguar nessa problemática do sistema econômico, que é responder essas 4 perguntas. O que produzir, como produzir, quanto produzir, para quem produzir. Professora Denise, algum comentário? Pessoal, estou aguardando assim, a participação de vocês. É bom compreender isso que o professor João falou. A gente vê aí, na nossa vida real, a gente percebe que existe sim uma dinâmica, uma oposição entre essa noção da equidade que o professor está discutindo e uma certa noção de eficiência. É aquilo que a gente discute, repartir o bolo quanto pequeno ou esperar o bolo crescer para depois repartir. Às vezes a noção de esperar o bolo crescer para depois repartir está mais ligada a uma visão de eficiência. Às vezes um capital mais concentrado ele é mais produtivo.
Por outro lado, quando a gente fala mais de uma equidade, a gente está falando de uma condição mais igualitária, maior igualdade para os agentes econômicos. E isso muitas vezes vai afetar a questão da eficiência dentro da economia. Perfeito, perfeito. Alguma pergunta de alguns alunos dos polos sobre o que nós abordamos? Entramos então no terceiro polo, no terceiro tópico, né, da disciplina, da teleaula 1, que é exatamente o fluxo circular da atividade econômica. Eu peço que vocês prestem atenção, porque esse fluxo, a dinâmica de funcionamento dele deve ser compreendido, claramente compreendido. Caso não seja, por favor, você deve questionar, porque é importante compreendê-lo, ok? Então vamos lá. O fluxo circular da renda e do produto, ou da atividade econômica, ele tem origem, na verdade, ele foi formulado antes do Adam Smith. A ideia, a noção de que a economia era um fluxo ou um sistema, na verdade, ela é do François Quesnel, que é um francês, da escola dos fisiocratas. Uhum. E ele chegou a essa conclusão porque ele era médico e entendia da circulação sanguínea, e ao pensar a economia como o sistema com a circulação sanguínea, ele chegou, obviamente, concluiu que a riqueza ela tem origem e atravessa um longo período de tempo e retorna a esse mesmo ponto de origem, maior, menor ou igual. Então, daí a origem do fluxo circular econômico e, obviamente, todos os sistemas de contabilidade, de mensuração da atividade econômica posterior vai ter origem exatamente a partir dos fisiocratas, que o Adam Smith vai adotar, o Ricardo e todos os demais economistas. E que hoje ele está modernamente sintetizado no que a gente chama de fluxo circular da atividade econômica. Então, vamos explicar esse fluxo bem calmamente, bem detalhadamente, para que você o compreenda. Veja que então o capitalismo, como sistema, como modo de produção, ele foi pensado para funcionar sem o Estado, ou sem a presença extensiva do Estado. O Estado atuando de forma mínima, né? Então, se é assim, dessa forma, lembra dos três agentes, atores principais da sociedade burguesa, do Ricardo? Então, vai estar lá as famílias, as empresas. Então, no modo de produção capitalista, o agente econômico responsável pela produção é a empresa. Ela está representada aqui pela cor laranja. E o universo da demanda, do consumo, vai estar representado pelas famílias ou indivíduos. Ok? Então, o mercado é composto fundamentalmente desses dois universos. Quem produz e quem consome. Ok? Como é que isso funciona? Então, observe que eu e a Denise sinalizamos uma sequência, dois fluxos com duas cores, um amarelo e um azul. Vamos começar pelo amarelo. A empresa, qualquer empresa, para começar qualquer processo de produção, ela precisa contratar fatores de produção, que são terra, capital, trabalho e empreendedorismo. Ok? Então, vamos sinalizar aqui na seta amarela. Esse compõe o chamado mercado de fatores de produção, ok? Onde eles são vendidos e comprados. Esse mercado de fatores de produção, nós chamamos de insumos para a produção. Eles são direcionados ou comprados pelas empresas. São elas que dão o input, ok? Em contrapartida a essa contratação envolve contratos, né? Contratos. A essa contratação, as empresas fornecem, ou melhor, pagam rendas em forma de salários, aluguéis, juros, lucros, etc. Todo tipo de remuneração. Nós chamamos isso, eu e a professora Denise, de renda. Veja que essas rendas veja que essa renda, essa massa de renda, é direcionada para as famílias, com a setinha azul, ok? Por outro lado, as empresas ofertam, após o processo de transformação, de produção ocorrido no interior de cada empresa, de cada um dos setores, né? Elas fornecem as
famílias, ou melhor, ao mercado de produto, os chamados bens e serviços finais que vão estar à venda. Então, bens e serviços vendidos, sinalizados aí pela setinha, pela seta amarela. Esse conjunto, essa massa de bens e serviços úteis à sociedade, nós chamamos de mercado de produtos. Ok? Esse mercado de produtos vão ser comprados pelas famílias e pelos indivíduos, porque são bens e serviços úteis que eles irão consumir. São bens e serviços duráveis, são bens e serviços semiduráveis, são bens e serviços muito duráveis, todo tipo de bem e serviço produzido pelas empresas, que é o fluxo amarelo, que eu sinalizei aqui. Por outro lado, as famílias, ao comprarem essa massa de bens e serviços oriundas do mercado de produtos, elas, por essa compra, elas vão pagar um volume, elas vão pagar um volume de renda, as rendas que elas receberam, em forma de gastos, representado pela seta azul, que se direciona ao mercado de produtos. Estão acompanhando? O pagamento desse volume de bens e serviços são direcionados para as empresas e vão compor o que nós assinalamos aqui como receitas das empresas. Para as famílias são gastos e para as empresas são receitas. Ok? Agora, o importante para você entender, eu vou sinalizar aqui o seguinte. Eu vou numerar aqui, ou melhor, eu vou dar nomes. Eu vou chamar o primeiro fluxo amarelo de fluxo A. Vou chamar o primeiro fluxo azul de fluxo B. Vou chamar o terceiro fluxo, que é o fluxo amarelo, de C. E vou chamar o quarto e último fluxo azul de D. Ou melhor, D. Deixa eu pegar a borrachinha aqui. D. Estão acompanhando? Qual é a identidade desses fluxos? É o que eu vou tentar mostrar agora. Veja o seguinte, observe que o fluxo A, que é composto de fatores de produção, terra, capital, trabalho, que são os insumos, ele tem uma identidade com outro fluxo também, que é o fluxo C, que são bens e serviços vendidos, ou bens e serviços comprados, vendidos pelas empresas e comprados pelas famílias. O fluxo A tem uma identidade com o fluxo C. Por isso eles estão na mesma cor, amarelo. O fluxo B vai ter uma identidade com o fluxo D. Por que nós estamos identificando dessa forma? O fluxo AC será o fluxo real. Real da economia. O fluxo B e D será o fluxo monetário. O fluxo monetário vai tratar da renda, né? Exatamente. Perceberam? Então, veja que o fluxo A e C só tem coisas, são bens e serviços, e terra, capital e trabalho, são coisas. São produtos. São produtos, é o lado real da economia, por isso eu disse real. O fluxo azul são rendas, aluguéis, juros e lucros, e gastos e receitas, por isso eu estou dizendo que ele é monetário. Ok? Passemos então aí de forma mais clara, o que é o fluxo monetário? É a renda. O que é esse fluxo? As empresas contratam os fatores de produção, no mercado de fatores, de que necessitam, remunerando com salários, aluguéis, lucros, formando o fluxo monetário ou renda. E, por outro lado,
eu vou pedir à professora que comente o fluxo real, por favor. O fluxo real é o fluxo de produto. As empresas ofertarão mercado de bens e serviços. Os bens e serviços finais que produziram pelo custo de produção. Assim, excluindo-se o governo deste processo, os produtos chegarão aos consumidores para serem vendidos por preços equivalentes aos seus custos de produção, que será igual à soma dos salários, juros, aluguéis, lucros, pagos ao longo do processo produtivo em todas as suas etapas. Uma das maneiras de entender isso é compreender que toda a produção de uma economia, de alguma maneira ou de outra, vai se converter em renda para essa mesma economia. Por isso, para a gente conseguir enriquecer numa economia, para aumentar a renda das pessoas, nós necessariamente precisamos aumentar a produção. Não existe mágica, a gente não consegue aumentar renda sem aumentar a produção. Porque essas duas coisas estão completamente ligadas, como o professor demonstrou pelo fluxo circular. Ok. Pois bem, o fluxo circular, bolado pelos economistas clássicos, ele tem uma tendência de equilíbrio. Segundo eles, esse sistema tende naturalmente ao equilíbrio. A partir do século XX, o Keynes e o Schumpeter, por exemplo, e os demais economistas, e a própria história, vai mostrar que o sistema, por mais que os neoclássicos afirmem que ele tende ao equilíbrio, ele pode ter crises periódicas ou sistêmicas. E o Keynes vai, num contexto de uma grande crise, identificar algumas forças que ele vai dizer que estão propensas a fazer a economia sair da situação de equilíbrio, que ele vai chamar de vazamentos econômicos. Quais são os vazamentos econômicos? Isso é uma revolução na economia. Quais são? Ou seja, a economia era pensada para funcionar em situação de equilíbrio. O Keynes vai dizer que existem forças desequilibradoras que são inerentes ao próprio sistema. Quais são esses vazamentos? O primeiro deles é a poupança. Por que a poupança é um vazamento? Por quê? O trabalhador A, B ou C, e todos eles em conjunto, quando recebem a renda do fluxo circular, o empresário que pagou essa renda espera que ele vá gastar esse volume de renda comprando bens e serviços. Se ele não compra isso e poupa, significa que o sistema que a poupança é um desequilíbrio. O segundo desequilíbrio são os impostos. Ou seja, como o governo não participa do processo produtivo, aquele volume de recursos que ele arrecada em forma de impostos saem do circuito econômico, ou do fluxo circular da atividade econômica, e tende a desequilibrá-lo. O terceiro são as importações, ou seja, a renda que o trabalhador recebe durante o processo produtivo, espera-se, por parte dos empresários, que o trabalhador gaste essa renda no mercado interno. Se ele importa bens de fora, significa que há uma tendência natural do sistema de a oferta ficar maior que a demanda. Isso é uma situação de desequilíbrio, ao contrário do que os clássicos diziam e que o Keynes afirma que é uma tendência natural. E qual é a proposta, qual é a contrapartida keynesiana para equilibrar, ou para contrapor, ou para amenizar o impacto desses vazamentos? São as injeções econômicas. O que são as injeções econômicas? São três, basicamente. A primeira delas são os investimentos. Ou seja, aquele volume de recursos que são deslocados do mercado de consumo para a poupança devem retornar em forma de investimentos. Aí você equilibra o universo monetário da economia com o universo real. A segunda injeção econômica importante são os gastos do governo. Ou seja, aquilo que os governos, nos três níveis, arrecadam em forma de impostos, devem retornar para a economia em forma de gastos. Gastos racionais, né, voltados para as necessidades humanas, etc, etc. Mas eles têm a função de reequilibrar a economia, ou seja, equilibrando aquilo que se arrecada com aquilo que gasta. E por último, as exportações. Se ocorre um volume de importações da economia para o resto do mundo,
a compensação desse vazamento, como o Keynes chama, tem que ser compensado com essa injeção que ele vai dizer que são as exportações. Então, se o país importa, ele tem que exportar em quantidade igual ou maior. Então, as injeções econômicas têm a função de restabelecer o equilíbrio da economia. E o Keynes vai propor, no tópico seguinte, as ferramentas de política econômica que faz com que torne possível o restabelecimento desse equilíbrio. Ok? O primeiro deles, que eu vou pedir à professora Denise para comentar, é a política fiscal. A política fiscal constitui-se um dos principais instrumentos de intervenção da economia, consistindo basicamente em aumentar ou reduzir os gastos do governo, aumentar ou reduzir os impostos. A política fiscal, então, é essa participação do governo na economia. Por um lado, ela é financiada pelos impostos, por outro lado, ela promove injeções na economia por meio dos gastos do governo. Perfeito, perfeito. Lembrando que, no âmbito da política monetária, os procedimentos que, como a professora indicou, para você restabelecer equilíbrio tem a ver com a taxa de juro. Você tem que construir ações propositivas no sentido de que as taxas de lucro sejam superiores às taxas de juro, porque senão você não vai conseguir deslocar a poupança para o investimento, ok? Então a política fiscal é isso. Falou em política fiscal, está falando de arrecadação e gasto de governo, ok? O segundo instrumento de política econômica importante que o Keynes vai trabalhar é a política monetária. Por favor, Denise. A política monetária é um dos mais importantes instrumentos de política econômica. Consiste na adequação do volume de moeda às reais necessidades da economia, tendo em vista o seu equilíbrio macroeconômico. Essa adequação é feita por meio dos seguintes mecanismos: controle da emissão de moeda, fixação da taxa de recolhimento compulsório, operações de redesconto e operações mercado abertos, as chamadas open market. Ok, então a política monetária é importantíssimo. E eu queria destacar um fato que a professora sinalizou, mas eu queria frisar. A função do Banco Central, no âmbito da política monetária, guardem isso, é a adequação do volume de moeda às reais necessidades da economia, tendo em vista o seu equilíbrio macroeconômico, ok? Essa é a função institucional do Banco Central, ok? Então a política monetária tem a função de equilibrar poupança com investimento, ok? Por último, a política cambial. Por favor, professora. A política cambial trata-se de um instrumento de política econômica que possibilita ao governo equilibrar as contas externas. Isso é feito por meio de manipulação da taxa de câmbio, ora estimulando as importações, ora as exportações. Pois bem, a política cambial, veja que para cada um dos vazamentos que o Keynes sinaliza, ele propõe um instrumento adequado para atuar. Para exatamente atuar nesse ponto, de forma pontual e objetiva, para resolver o problema, que é a política fiscal, monetária, cambial e outras políticas que nós não sinalizamos aqui, mas que são tão importantes quanto essas três, que é a seguinte que eu vou sinalizar. Então, ok, a política cambial tem o objetivo de equilibrar as contas externas. Vocês também devem guardar isso. Quando a gente está fazendo muita exportação, às vezes isso vai se traduzir num sacrifício para a população. Imagina se tudo que a gente produzisse, a gente exportasse para o restante do mundo. Talvez faltaria consumo para a gente, faltaria mercado para a gente comprar as coisas, né? Imagina se toda a carne que a gente produz aqui em Rondônia a gente vendesse para os outros países, eventualmente poderia ficar sem carne no mercado. Isso não é ideal. Por outro lado, também, se a gente importasse toda a nossa produção, isso poderia levar a gente a uma situação de desemprego. Se a gente comprasse todos os produtos em outros países, a gente ficaria sem produção nacional e sem geração de riqueza nacional. Por isso, é importante produzir aí um equilíbrio na nossa política fiscal, na nossa política monetária e também na nossa política cambial. Ok. E nós destacamos também a política de rendas, que é basicamente uma espécie de controle, ou tentativa de controle, das remunerações dos fatores de produção. Ou seja, a demanda não pode exceder a oferta.
E isso, quando acontece, o governo atua de forma a restabelecer o equilíbrio. Seja provendo renda para aquelas populações que não têm renda mínima, ou seja, restringindo o ganho de populações que ganham acima do desejável, digamos. Né? Então, a política de renda é um instrumento importante. Exemplo de política de renda recente no Brasil: o pagamento da aposentadoria para os trabalhadores rurais, a maior distribuição de renda da história do Brasil. Resolveu muitos problemas. A segunda é o Bolsa Família, muito criticado por todos. São as duas políticas de renda mais importantes de nossa história. Dando sequência à nossa aula 1, vamos estudar os objetivos de estudo da economia. O principal deles é o crescimento da produção e do emprego. Né? Toda a economia está voltada para a resolução desse problema, fazer a economia crescer e, com isso, gerar emprego e renda. Né? Esse é um objetivo importante. E a meta importante, ou principal, perseguida pela maioria das economias. Embora isso é tão difícil que muito poucas economias conseguem crescer, embora todas elas tentem. Ok? Um segundo objetivo importante é o controle da inflação, que obviamente varia de economia para economia. Algumas podem ter inflação próxima de zero, outras devem ter inflação em torno de 6, 7%, é o caso brasileiro, por exemplo, o caso da China. Então, o controle da inflação é importante, ela não pode sair é uma taxa de preço importante para manter a economia crescendo em equilíbrio e em crescimento. Um outro objetivo da economia é o equilíbrio das contas externas. Como nós já falamos, a economia tem relações externas com todos os demais países. O equilíbrio nesse volume de transações é importante. Então, o Brasil mantém relações com todos os demais países e deve buscar de forma pertinaz equilibrar as suas contas externas em relação ao restante da economia. Por último, a distribuição de renda também é um objetivo da economia. Por quê? O mercado, os consumidores, têm que ter renda para consumir, para que a indústria produza, para que a agricultura produza, para que o setor de serviços produza, etc. Então, a distribuição de renda é um objetivo da economia desde o seu nascimento. Lembra do Ricardo? É um objetivo perseguido por todas as economias. Por último, nós destacamos, vamos abordar as divisões didáticas da economia aplicada, que são basicamente duas. Eu vou falar a primeira, a professora fala a segunda. A primeira divisão didática da economia aplicada é a microeconomia, que se dedica, né, que tem o foco voltado para o estudo do comportamento individual dos agentes econômicos de forma individual, que atuam no mercado, que são as empresas, os indivíduos, os governos e as organizações não governamentais. E, por favor, Denise. A macroeconomia. Então, a gente divide a economia basicamente em duas. Por um lado, a gente tem a micro, como o professor explicou, e do outro lado a gente tem a macroeconomia. A macroeconomia vai fazer o estudo dos chamados agregados macroeconômicos. A gente chama de agregado macroeconômico o PIB, o PNB, a renda nacional, a renda por pessoa, que é a renda per capita, a inflação, o nível de emprego. A unidade de referência da macroeconomia, portanto, é a economia como um todo, e não as suas partes consideradas individualmente. Quando a gente vai discutir no nível de governo, normalmente quando a gente vai falar de economia em nível de governo, nós estamos falando da macroeconomia. Ok? Em seguida, nós vamos para um intervalo de 20 minutos, vocês terão uma atividade, preparamos um texto com muito carinho para que vocês leiam esse texto e em seguida respondam as 5 questões que nós preparamos também com muito carinho e esperamos que vocês respondam e retornaremos em seguida para o nosso feedback. Por favor, anotem as dúvidas para que nós possamos, eu e a professora Denise, que somos corresponsáveis pela preparação dessa aula, para tirarmos aquelas dúvidas que forem, que vocês, porventura, tenham assinalado. Até já. E nos veremos em 20 minutos, né? Sim. Um abraço a todos.
Olá, pessoal. Vamos então retomar a nossa terceira etapa da disciplina para responder às atividades propostas. Nós vamos fazer uma rápida leitura do texto, porque julgamos importante. Por favor, Denise. Então vamos começando pela leitura do texto da atividade de sala. Na atividade de sala de hoje nós trabalhamos esse texto. Por um lado, as necessidades humanas são ilimitadas e periodicamente transformadas por inovações tecnológicas. Via de regra, quando as necessidades elementares de alimentação, vestuário e moradia são atendidas, as pessoas passam a ter outras necessidades, como transporte, saúde, educação, entre outras. Uma vez atendidas as necessidades ditas materiais, o indivíduo passa a sentir outros tipos de necessidades. Reconhecimento do grupo social que frequenta, status social e assim por diante. Por outro lado, para satisfazer em maior quantidade e melhor qualidade essas necessidades, a sociedade conta com uma inexorável escassez de recursos produtíveis, energia acumulada, máquinas e equipamentos, prédios e instalações, recursos naturais, trabalho humano, qualificado e outros recursos financeiros. De modo que nem todas as necessidades humanas podem ser atendidas. A escassez de recursos torna-se, então, o problema econômico fundamental, de modo que cada sociedade, por meio de uso dos instrumentos fornecidos pela ciência econômica, procura usar os recursos produtivos escassos tão eficientemente quanto possível, a fim de produzir o máximo de bens e serviços que são úteis e desejados. O objetivo de estudo da economia é, portanto, o estudo e a administração da escassez dos recursos produtivos. Se não houvesse escassez de recursos produtivos, não haveria necessidade de estudar economia. Não obstante, como a escassez de recursos produtivos é um problema universal, todas as economias nacionais têm seus problemas econômicos específicos que as caracterizam. Ok, então vamos às questões propostas, ok? Espero que cada um de vocês tenham lido o texto e destacado os seus pontos principais. A questão 1. Pedimos para você definir recursos produtivos, citando 5 exemplos práticos. Na sua opinião, eles são realmente escassos? Vamos às perguntas para que nós possamos comentar. Por favor, Denise, você tem algumas respostas? Para essa primeira pergunta, a gente tem uma resposta bem legal da Eunice. Questão 1, a energia, trabalho qualificado humano, prédios, máquinas e recursos financeiros. Sim, um bom economista deve saber lidar com a escassez e produzir insumos para visar o lucro e aumentar os bens da empresa. Perfeito, ela entendeu claramente a questão proposta. A ciência econômica considera os recursos produtivos escassos porque isso é um fato inexorável, né? Não só para a nossa economia, mas para todas as economias, mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, a escassez de recursos é um problema. E exemplos práticos de recursos produtivos, a aluna é de qual polo mesmo ela? Eunice. Eunice? Ela é de qual polo? Já vou verificar, professor. Porto Velho? Não, já vou verificar, não é Porto Velho, não. O texto destaca aqui os principais recursos produtivos, que eu vou pedir à professora Denise para poder citar. A gente vê ali naquele slide, o segundo slide que trata do texto, então, do segundo parágrafo do texto, né, fala ali, por outro lado, para satisfazer com melhor a quantidade e qualidade das necessidades, a sociedade conta com uma inexorável escassez de recursos produtivos. Aí abre parênteses, a gente vê energia acumulada, máquinas e equipamentos, prédios e instalações, recursos naturais, trabalho humano qualificado e recursos financeiros, fecha parênteses. Esses, então, são recursos produtivos que estão sendo citados no nosso texto. Na nossa vida, a gente conhece outros recursos produtivos também. Mão de obra, terra, tecnologia, o empreendedorismo. São recursos que nós utilizamos para fazer todos os produtos que produzimos e consumimos na nossa sociedade. Então, desde alimentos
desde produtos industrializados, todos os produtos vão depender desses recursos produtivos. Importante é compreender que existe uma certa competição por esses recursos. Uma vez que a terra é utilizada para produzir bananas, ela não está sendo utilizada para produzir laranjas ou maçãs. Então a gente está competindo para a produção de bens. Então nós precisamos sim administrar bem esses recursos produtivos, para não errar, para produzir eficientemente a maior quantidade de bens, com a maior qualidade possível, para satisfazer os desejos de consumo da nossa população. Perfeito. Só reforçando que o excesso de produção de um determinado produto pode significar a escassez de outro, né? Então, é importante ter atenção. Então, a questão 1 a gente considera razoavelmente respondida e esperando, provavelmente, se for questionada, vocês acertarão. Vamos à segunda questão. O que se entende por necessidades humanas? A gente pede para que você teça comentários sobre o porquê de os economistas as considerarem ilimitadas. Então, necessidades humanas, como o texto coloca, elas têm diversas dimensões que vão desde as necessidades humanas ditas essenciais, ligadas à habitação, alimentação, saúde, enfim, aqueles bens necessários à vida. Então, são os bens essenciais. A partir daí, vão surgindo outros bens também, que embora não essenciais, mas são incorporados à vida dos indivíduos de forma crescente, né? Que associados, por exemplo, a outros níveis de consumo. Por exemplo, o lazer, a diversão, a cultura, o acesso às tecnologias modernas que permite você aumentar a sua capacidade produtiva e a sua capacidade de inserção na sociedade, ou de contribuir para que a sociedade seja cada vez mais produtiva. Então, as necessidades humanas, elas serão, na verdade, consequência de uma série de desejos. Nós até pensamos, quando já fomos falando, de colocar desejos, né? Porque necessidade dá a ideia de necessidades básicas. E desejos é algo mais que incorpora as necessidades, mas além das necessidades, outros desejos que são modernos, que são muito importantes, né? Então eu diria que modernamente existe um kit para cada indivíduo, para cada família, que estão muito além do nível de essenciais, por exemplo, de populações que viveram, por exemplo, no século passado. Então, nesse sentido, que nós colocamos como necessidades humanas, necessidades que são essenciais, mas que têm uma tendência elástica, ou seja, de expandir frequentemente. A gente tem algumas respostas aqui, professor. Por favor. Por exemplo, a aluna Leide, do Espigão do Oeste, trouxe a resposta: são ilimitadas e periodicamente transformadas por inovações tecnológicas. Exatamente como no texto, totalmente correto, exatamente isso, gente. Há pouco tempo atrás, como a gente imaginaria que um dia a gente estaria tão ligado à necessidade de ter um pedacinho de metal que a gente tem no bolso aí e usa para passar o dedo toda hora, que é o celular, que hoje em dia a gente está tão ligado a ele e sente que é uma grande necessidade. Então, a inovação tecnológica está aí mesmo remoldando as nossas necessidades, e essa é uma resposta muito adequada a essa questão, né? As necessidades humanas são ilimitadas, jamais podem ser plenamente saciadas, e elas estão aí sendo sempre transformadas pela tecnologia. Perfeito. A resposta da Leide é perfeita, perfeita. Parabéns, Leide, parabéns, parabéns. Provavelmente ela será padrão para as nossas... pode servir como referência para as mais respostas a questões como essa. A questão de os economistas considerarem as necessidades, do porquê delas serem ilimitadas, nós já comentamos, né? O próprio texto é muito claro. É porque a ciência econômica exatamente procura encontrar a forma mais racional possível de combinar esses recursos. Então, ao fazer isso, obviamente, ela se depara com a questão da questão deles serem ilimitados. Então, a razão é essa.
embora essa limitação seja relativa, ela acontece de fato e a ciência assim a trata. Ok? Algum comentário adicional? Alguma resposta? Temos resposta também da aluna Elisete, que trouxe para a gente a resposta assim: sim, são aquelas que devem ser atendidas como prioridade, como alimentação, estudos, remédios, pois são insubstituíveis, e a partir do momento que essas são supridas, acabamos buscando por outras, como meio de transporte, reconhecimento social, entre outros. Veja que o mesmo tema é tratado de uma forma diferente. Olha, a criatividade humana é interessante, né? E é muito bem-vindo. Respondido da mesma forma, mas com palavras diferentes. Parabéns a Elisete. Elisete. Parabéns, Elisete. Professor, alguma outra pergunta, alguma outra resposta? Temos também a resposta do Eliasmar. São os desejos que as pessoas têm em determinado produto. São ilimitados, pois sempre que as pessoas querem inovar e substituir seus pertences, objetos, e com isso se torna ilimitado o seu consumo. Perfeito também. Veja uma outra dimensão do problema. Ele inclui a questão do consumo. Perfeito também. Veja que as respostas são complementares. E elas vão se enriquecendo, vão tornando a resposta mais ampla e mais completa. Mais alguma? A gente tem umas respostas para a questão 3 também, professor. Vamos para a questão 3, então. Qual é o objeto de estudo da economia? A aluna Leonice, de Paraná, respondeu: é a administração da escassez dos recursos produtivos. Uma excelente resposta. Excelente resposta, com base no texto e excelente resposta. Veja que, olha, parabéns a todos os nossos alunos que estão antenados no texto, leram o texto. Ele provavelmente será, ao longo dos demais tópicos da disciplina, serem referenciados. Então, ao fazer a atividade do ABA que nós propusemos, provavelmente você vai recorrer a esse texto. Então, essa aula de hoje ela é conceitual, ela é introdutória. Nós trabalhamos vários temas que serão provavelmente revisitados. Então, as 3 questões nós consideramos, eu acho que a Denise também, né? Consideramos as respostas muito bem feitas, muito bem, plenamente atendidos os objetivos que nós nos propusemos. Algum comentário, professora? A gente tem mais resposta também da aluna Camila, de Espigão do Oeste, que também vai tratar dessa questão da administração da escassez. É muito legal vocês terem captado isso, gente. Tem a ver com a observação que o Paul Samuel faz, essa visão que ele tem de economia, essa gestão da escassez. Essa mesma abordagem que a gente gostaria de dar para essa disciplina. Eu gosto de dizer assim, se um dia a gente for morrer e for lá para o céu, a gente nem vai precisar de pensar em economia mais, porque lá no céu vai ter de tudo para todo mundo, a gente não vai precisar pensar em administrar os poucos recursos que a gente tem aqui na Terra. Esse é um problema mundano, é um problema do nosso mundo. Mas é um problema presente em todas as economias aqui no mundo, em todos os países. Aqui, a gente sim precisa se preocupar. Se você tem o seu salário, você sabe muito bem que ou você conserta o telhado ou você troca de carro. Às vezes não dá para fazer as duas coisas. Então, nós precisamos compreender que o recurso é escasso e administrar ele para conseguir gerir ele da melhor maneira possível. Perfeito, professora. Eu quero reforçar esse ponto porque ele é fundamental. A ciência econômica considera que todo indivíduo deve agir e age de forma racional, nessa direção que a professora sinalizou. Ou seja, dado que os recursos produtivos e, consequentemente, os bens e serviços disponíveis para o nosso bem-estar são também escassos, nós devemos usá-los da melhor forma possível e sustentada, obviamente, como agora a problemática da sustentabilidade é premente. Então, o uso dos recursos produtivos, a melhor forma de usá-los, a melhor forma de combiná-los, de modo que a administração desses recursos sejam otimizadas, é a função da existência da economia. Por isso ela disse que no céu provavelmente não terão economistas. Né? Então, por isso, e aí, isso explica de forma bastante objetiva porque a ciência econômica é a ciência do capitalismo. Ela estuda o sistema capitalista. Como fazê-lo ser mais produtivo, racional e eficiente, de forma a atender da melhor forma o bem-estar das pessoas, dos indivíduos e famílias. Né? Então, isso é fundamental. Né? Ok? Professora, algum comentário? Nós estamos caminhando para o encerramento. Algum comentário final?
Pessoal, gostaria de agradecer a participação aqui no chat. Nós tivemos excelentes respostas. Muito obrigada. É muito bom saber como que é a sua percepção da nossa disciplina. Queria dizer que nós elaboramos esse material com muito carinho, com muita atenção, pensando em você. Então é muito bom ver o seu feedback. Gostaria de lembrar também que essa é a primeira teleaula, portanto nós temos uma atividade de percurso. Nós combinamos para vocês uma atividade de fórum essa semana. Essa semana nós vamos atacar o tema da distribuição de renda. Nós separamos um texto bastante interessante sobre essa temática. Esperamos que vocês consigam realizar um fórum, que a gente está aí com muita expectativa sobre eles, né, professor? Exatamente, é um fórum que certamente nós esperamos que ele seja bastante rico, bastante participativo e acrescente conhecimento a cada um da comunidade acadêmica, né, da DAD, do IFRO. É claro que para isso nós iremos precisar de toda a nossa retaguarda profissional extremamente competente que torna possível a realização do curso de Finanças EAD, que é nossos profissionais de mídia, que trabalham com mídia, a quem nós somos, eu e a professora Denise, somos extremamente gratos. O trabalho deles é importantíssimo, assim como o trabalho dos tutores presenciais também são importantíssimos. E de vocês, alunos, eu quero frisar, eu disse no início, mas quero frisar, é uma oportunidade de ouro que a sociedade possibilita a cada um de vocês cursar um curso de finanças, de informática e de outras áreas, de forma que você possa, ao se dedicar e suar a camisa para concluir, agregar ao seu currículo uma estrela, um fator positivo que possa alavancar a sua carreira profissional. Eu e a professora Denise estamos empenhados, eu e ela e toda a nossa equipe, né, de profissionais, como eu disse, estamos aqui para ajudar, para tornar isso o mais proveitoso possível. Eu peço que vocês tenham garra, disposição e levem o curso até o final. Esse diploma será importante para você, eu não tenho dúvida disso, ok? Eu termino, então, desejando a todos vocês um grande abraço. É um prazer e uma honra para mim trabalhar com vocês. Espero revê-los na próxima semana. Estaremos trabalhando nas próximas 6 semanas sequenciais. Eu e a professora Denise, com muito empenho, com muito carinho e procurando dar o melhor de nós para ajudá-los a agregar ao seu currículo esse diploma, que certamente irá lhe possibilitar retornos positivos em termos profissionais. Um abraço a todos e até mais. Professora Denise, por favor. Pessoal, ficamos por aqui. Ficará aberto nosso fórum por 2 semanas e nós nos vemos na próxima quinta-feira para continuarmos discutindo esse conteúdo. Até mais, tenha uma boa semana.